Hello, everyone. Welcome to the Olá a fifth todos, Technical sejam Assistance bem-vindos ao webinar, nosso ICR quinto Cities. webinário de assistência Still técnica. joining. Estou Today we vendo que as have cidades ainda estão a very entrando na exciting reunião. Hoje topic, nós temos which um is the assunto low speed muito zones. interessante, que são This as is zonas de a baixa topic that velocidade. is very interesting and very É um critical assunto muito because this interessante, covers muito most of the crítico, urban porque roads in our cobre a cities, maioria all the das school vias zones, urbanas the das traditional cidades, zonas areas, escolares, and áreas areas where we can really residenciais make biggest e áreas adverse em que a gente impact pode in ter um speed grande management. impacto na I gestão da see more and more velocidade. cities joining. That's Vejo que cada vez great. mais cidades estão entrando na For reunião, those muito who might be bom. joining us for the first time Para today, aqueles que which estão might participando not be pela a lot, primeira my name vez is hoje, acho que não são Samra, muitos, mas meu and nome so é happy to Cibala have you here Samra today with us. e é um Some general prazer ter todos reminders vocês for aqui attendees. conosco You hoje. probably are an expert on Alguns this topic by lembretes now. para os participantes, Please make sure provavelmente já you são turn on your especialistas cameras nessas as much reuniões, as mas por favor, possible. deixem a We câmera want this to ligada o be máximo possível, interactive. porque We queremos are, que esta seja uma a sessão group of interativa. cities and our TA team. We Nós do know each somos other by now um more or grupo de less, so it's good cidades e agora to já see mais ou menos nos faces. conhecemos. Also, E é please, muito at bom ver any os rostos minute familiares de throughout vocês. this Também, a session, qualquer use the momento, chat durante a to reunião de hoje, comment vocês or podem usar a questions. janela do Just chat para type compartilhar them seus in, and we comentários ou have several perguntas. Podem digitar pause suas moments perguntas ou to comentários. Nós teremos review and vários train. minutos de So we pausa will em que vamos get to responder a those essas then. dúvidas. And lastly, when you speak, please E try quando to do so falarem, por slowly so favor, that tentem the falar mais interpreters are lentamente doing para great que os job with us, can intérpretes catch every word simultâneos you are consigam saying. pegar And e fazer um speaking bom of trabalho como sempre interpretation, fizeram as always, conosco. we do have Spanish Falando da and interpretação Portuguese simultânea, nós temos interpretation available. português You e just have to espanhol hit the interpretation disponíveis. button, the globe in the Apertem o botão na bottom barra inferior, o right botão side of your screen Interpretation to choose your e language. selecione o seu idioma de preferência. All right, next. Now, to get to know who is joining us today, please Então, gostaríamos de saber quem está mention in the participando chat your hoje. name Então, por and the favor, city enviem pela you janela do are chat joining o seu us nome e a from. sua cidade. But also we have a quick Zoom poll E também to temos uma check enquete where you all rápida are at in para the low speed zone verificar onde vocês estão implementation. na implementação So here's de seus programas low speed de zones zonas de poll. baixa What velocidade. kind Então, of aqui é a enquete low sobre speed zonas de zones have baixa you velocidade. Que tested tipo in de your zonas de city? So baixa we want to know velocidade if you vocês have tested any testaram na cidade de type of low vocês? speed Então, zones se vocês testaram intervention. já algum If so, tipo de what are these? intervenção para zonas So de we have baixa several options here. velocidade, quais foram School essas zones, intervenções? Temos várias residential opções streets aqui: with áreas increased escolares, speed limit, ruas pedestrian residenciais com limite zones mais baixo where de they have velocidade, minimized car access or as not, zonas de pedestre shared streets, com acesso de carros ou não, tactical urbanism, ruas low speed zone streets. So compartilhadas, those are streets that you just ruas de baixa implemented velocidade de some tactical urbanismo urbanism, maybe for tático, a short period of time, talvez or none. temporárias, Maybe you haven't implemented talvez nenhum, any vocês ainda não low tenham speed zones implementado so nenhuma far, dessas or estratégias de other. zonas de If you baixas have other velocidades, ou options that you outras, implemented se and vocês have not tiverem implementado included here, you outras, can pick that por option and favor, also share with especifiquem na us janela do in chat. the chat. We'll give it just a minute to see Vamos aguardar alguns momentos pelas respostas responses. de vocês. Also a reminder to share your name and your city in the chat. E não se esqueçam de So we enviar see seu nome e who's sua cidade na joining us janela do today. chat para sabermos quem está participando da reunião de hoje. We have 8 responses to the poll. Recebemos Okay, 8 let's start seeing respostas. the answers. Muito bem, então vamos ver as respostas, por favor. All right, it seems that there's a lot of you that have Acho que muitos de implemented a vocês form of low speed já zone, but the implementaram alguma majority forma of de those zonas from de baixa tactical velocidade, urbanism, mas I a think that makes maioria é sense. These ruas de are baixa velocidade de easier, urbanismo less tático. E costly, faz and allow sentido you porque to são mais test fáceis, the custam different menos formats. So e permitem testar that's os great. And diferentes hopefully today you'll formatos. learn more about Excelente. Eu these espero que topics hoje and vocês ways possam aprender to mais sobre esses develop assuntos your e isso leve tactics and techniques ao to use in desenvolvimento das suas implementing táticas low e speed zones. técnicas para a Let's move implementação de next and zonas de baixa welcome Tatiana velocidade. from Rio. Agora vamos dar as boas-vindas a So let's Tatiana look do at the Rio. agenda Ah, after desculpem. the A Tatiana do Rio welcome entrou, and seja the objectives of bem-vinda. this session. Vamos ver os Let's look very objetivos da quickly sessão at de hoje. what we Vamos falar discussed last session. rapidamente dos Then we assuntos have que two discutimos very na última interesting reunião. presentations today from Depois guest teremos duas speakers, one apresentações on muito city interessantes management dos in nossos guest non-arterial speakers. Uma roads and sobre cities,
gestão de velocidades em vias não arteriais e ruas, e depois um ambiente seguro, o ambiente escolar seguro, a discussão de caso de Colima, México. E vamos falar dos próximos passos. Próximo. Gostaria de parar por aqui e dar as parabéns a todos de todas as cidades. Eu sei que vocês já fizeram muito progresso. Estamos um pouco além da metade do caminho da nossa fase de planejamento. Então, já identificamos os maiores riscos na cidade de vocês, quais são as principais áreas de risco. Vocês já mapearam os stakeholders que são relevantes e as áreas que vocês identificaram como áreas de focos. Aprenderam sobre gestão de velocidade, principalmente em vias arteriais, e hoje vamos falar mais sobre as vias não arteriais, ou seja, o resto das áreas urbanas. E isso vai deixá-los preparados para selecionar as intervenções corretas para as áreas que vocês identificaram como possíveis áreas de foco. Então, hoje, como eu disse, vamos falar de zonas de baixa velocidade, e isso vai focar vocês, vai preparar vocês para o foco de vocês de outubro, que é desenvolver e enviar ideias de intervenções, planejar a construção e o envio do seu plano de implementação e o lançamento da fase de implementação em 2026. Próximo. Ao fim desta sessão de hoje, vocês poderão identificar as diferentes ferramentas e intervenções eficazes para vias não arteriais, usando 7 princípios de gestão de velocidade. Vão aprender sobre ferramentas práticas para planejamento, engajamento e aplicação, principalmente em áreas escolares. Vocês também vão pensar nas melhores formas de usar o conhecimento que vocês obtiveram nesta sessão e em outras sessões para implementar essas intervenções e como avançar o seu planejamento de gestão de velocidade e, finalmente, como entender quais são os próximos passos nesse programa. Olá, Gabriela, seja bem-vinda. Agora vamos falar um pouco sobre o que falamos no último assunto da última reunião. Semelhante à reunião de hoje, nós também ouvimos 2 apresentações muito interessantes, muito valiosas da cidade de Nova York e da Dinamarca, falando sobre formas e abordagens de gestão de velocidade para a segurança de vias em vias arteriais. Na cidade de Nova York, eles conseguiram baixar os limites de velocidade para 25 milhas por hora, cerca de 40 quilômetros por hora, claro, com o apoio de mudanças de design, infraestrutura e tráfego. Também conseguiram expandir o ciclo nas vias arteriais, tornando essas vias mais seguras, deixando as faixas mais estreitas, implementando ciclovias e construindo ilhas de refúgio e plantando árvores nas ruas para dar ainda mais impressão de faixas mais estreitas e mais seguras, e usaram sinalização, introduzindo os intervalos liderados por pedestres. Depois, na Dinamarca, 2 abordagens diferentes dependendo do tamanho das vias arteriais. Quando são vias arteriais principais, em velocidades que têm que passar de 50 km por hora, eles tiveram uma separação rígida entre os usuários. Já nas vias arteriais menores, em que as velocidades ficam abaixo de 50 km por hora, eles permitiram uma mistura de usuários, mas, claro, com a ajuda de intervenções de infraestrutura, com faixas seguras para pedestres e bicicletas dos 2 lados da via, ilhas de refúgio. Também restringiram o acesso a essas vias maiores por sinalização e cruzamentos e usaram sinalização sincronizada. Agora, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra aos nossos palestrantes. Vamos começar com Fred Wegman, professor emérito da Delft University of Technology. Todos vocês já o conheceram em nossas sessões anteriores, com seu feedback sobre análise de dados. E hoje o Fred vai nos falar sobre os 4 guias recomendadas para planejamento de zonas de baixa velocidade e onde encontrá-las, características de vias não arteriais e os 7 principais princípios de gestão de velocidade nessas ruas e vias. Fred, um prazer ter você aqui conosco hoje. Sem mais delongas, passo a palavra a você. Thank you very much, Siva. Muito obrigada, Siva. Thanks to the invitation to Obrigada address pelo this audience convite on this para topic. falar com este público sobre este assunto. Well,
let me introduce myself a little bit. Vou me I'm apresentar um an pouquinho. emeritus professor, Sou professor and for many, many emérito years I was e por muitos anos director, the managing director eu fui of the diretor National e presidente Transportation Research diretor Institute do in the Netherlands. Instituto de And Pesquisa combined Viária that with na my career Holanda with being a professor at the e university. também trabalhei como, Next, please. como professor universitário ao mesmo tempo. Próximo slide. When I was preparing myself for this Quando eu estava me preparando para a presentation, I was apresentação de thinking, okay, hoje, what do we eu estava have? pensando, bem, o que nós temos? It's always better to build on shoulders, good shoulders. And É here sempre melhor I mostrar listed 4 exemplos. excellent E eu guides listei when it aqui comes to 4 speed guias management. excelentes relacionados à gestão de The green one velocidade. right under is O the verde, guide ali prepared embaixo, by é um the guia World Organization. preparado pela Organização Mundial There da are 2 guides Saúde. from the World Bank Tem 2 and the orientações do World Banco Resources Institute. Mundial e do World And the middle Resources one Institute, is e always aquele que the está best no seat. That's meio, a very, Designing very for recent Safe one. It was Speeds, que published é um documento bem one recente, week foi ago. publicado uma semana And I was atrás. thinking, okay, let's see E what eu these estava guides pensando, are então telling us vamos ver o que when essas it comes guias to estão nos speed dizendo management, em urban relação à speed gestão management, de and also velocidade. particularly for the low speed roads. Next, please. E zonas de baixa So let velocidade. me Próximo introduce slide. shortly to you those Agora eu vou guides apresentar and what are the rapidamente a vocês what are essas the main messages. guias e as And principais I mensagens listed them delas. here. First of all, Então, eu listei what aqui as they think is mensagens that para they vocês. Em primeiro lugar, think that speed management is more gestão than de just velocidade safer é roads. mais do que On a simplesmente more melhorar a segurança different das type of vias. outcomes Tem in também cities. muitos outros So we desfechos have to da address sociedade que all estão relacionados à road gestão da all road velocidade. users types, Nós not temos just que falar com Uber todos os or usuários das vias, motorized não vehicles, everyone. só veículos autorizados ou We need pedestres, temos que evidence, conversar of com course, we need todos. evidence. Without evidence, Precisamos de we have no evidências, é claro que progress. precisamos de evidências, senão não temos como It's progredir. important, according to this guide, to Também, de have acordo com essas stakeholder support. guias, é We have muito to be importante ter flexible o suporte dos because we have to address stakeholders e ser flexíveis, situations all porque over the temos que world. resolver a situação para todos os Meaning envolvidos. you cannot E cada simply um precisa de uma copy-paste solução diferente. Não dá para solutions simplesmente we copiar have e in colar specific soluções country, que or vocês that, implementaram let's em say, um well, país e colar totally no in outro. America, so it Ah, doesn't isso deu work. certo na América Latina, então com Evidence certeza dará in certo em outro Africa as lugar. Não well. So we podemos have afirmar to isso. be flexible. Temos que ser Meaning that you have to flexíveis. think about what Então I'm temos going to que tell you, pensar and not just sobre as coisas que eu vou dizer para vocês hoje, sem considerar esses guias como regras rígidas, que vocês não precisam pensar e refletir sobre nada, somente The implementar. next one is dealing with what kind of road O types we próximo have, fala sobre que tipos is it simply dealing with the road type de itself, vias. also with the Estamos falando environment of de the tipos road? de vias, ou And também o finally, the ambiente top, dessas I think, vias. if you would like E to quando have falamos tax de limite de adequate velocidade, é interventions claro que to precisamos de support intervenções adequadas change que deem in speed suporte a limits. qualquer mudança dos limites de please. velocidade numa cidade. Now I come to this new guide, and that's a Agora eu guide vou falar dessa guia nova, mais published by recente, que foi cities, publicada, que foi produzida and they pela Global Design Cities have the message Initiative. to take a E comprehensive a approach a mensagem é que se deve ter uma So don't abordagem make it too simple, make it ab- comprehensive. abrangente Identified para ter velocidades seguras. three Não pode ser bullet muito points, simples, tem que ser speed limits, abrangente e se network, completa. speed design approach, Eles falam de limite de design velocidade itself. seguros, uma rede abrangente e And design de ruas it's e o important design to de ruas see sozinho. what I indicated a little bit in this first É muito slide importante is that on the que one ver hand que you essas have guias que eu estou functional mostrando nessa speed primeira parte, de um and lado você tem importantly we a questão da have definição da physical limits velocidade e, of claro, nós human temos limites survivability in a físicos de crash. So these sobrevivência two de seres elements are humanos em critical. um acidente de carro. Então, Next, esses please. dois elementos são críticos. Again, this guide is also mentioning that it's not just road Esse safety, guia também but está there are mencionando que não é more só a goals segurança for de speed vias, management. mas há outros Next, objetivos please. para a gestão de velocidade. And then we come to street design, and again they Aqui o design das emphasize ruas, that novamente, these enfatizando other goals as well to que be precisamos desses outros objetivos Next, também please. que devem ser incluídos. Then I come to a guide, and that's E aqui eu focusing tenho on the uma topic of guia the day, que se and foca that no is the assunto low de speed hoje, que é zone a guide. guia para That's zonas de produced baixa a couple of years velocidade, ago que foi by the produzida Global alguns Road anos Safety Society of atrás the World Bank and the World Resources
pelo World Resources Institute, Global Road Safety Facility do Banco Mundial. E é interessante ver que a conclusão deles é que todas essas guias estão transmitindo a mesma mensagem para nós, que nós temos que olhar para a gestão de velocidade nessas vias não arteriais. Nós temos que pensar, então, em limites máximos de velocidade, porque sabemos que estes são os limites seguros e temos que ser abrangentes, completos e ser capaz de se adaptar aos diferentes contextos. Com base nessas guias, eu vou focar em 7 áreas hoje. E eu listei os 7 pontos aqui para vocês. Vou falar desses 7 elementos hoje para vocês. Então, eu estou falando de gestão de velocidade, mas também os outros objetivos de desenvolvimento sustentável, a gestão de velocidade para todos os usuários das vias. Gostaria de falar de velocidades seguras a partir de uma perspectiva de sistemas seguros. Vou falar de limites de velocidade que são seguros, mas também são convincentes. O potencial das zonas de baixa velocidade, intervenções adequadas, e temos que incluir todos os stakeholders no processo de decisão e de design, para que a gente tenha a adoção deles, o engajamento deles, para que a nossa intervenção tenha sucesso. E do que estamos falando quando falamos de vias não arteriais? A primeira coisa que eu vou explicar é isso. Quando olhamos para o sistema viário numa área urbana, vemos que temos diferentes vias, diferentes tipos de vias. E a minha opinião é melhor classificar as vias com base na função de cada via ou rua no cenário urbano. Porque ao fazermos isso, temos uma hierarquia das vias. Na abordagem Safe System ou sistemas seguros, nós distinguimos 3 funções. Baixa função, função de fluxo, função de distribuição ou coleta, ou seja, um tipo de via que está entre a função de fluxo e a função de acesso. E, em terceiro lugar, a função de acesso. Então, temos as 3 funções: fluxo, distribuição e coleta e acesso. E quando tentamos melhorar a segurança das vias, tentamos criar as vias para apenas uma função. Chamamos de monofunção. Então, tente identificar para cada rua e para cada via qual é a sua função e tente limitar a função daquela via a somente uma dentre estas 3. Não é fácil, nem sempre é possível, mas a ideia é ter apenas uma função para cada via. O próximo passo é que as vias de acesso devem ser o maior possível. Se você precisa de ruas para tráfego, claro, se você precisa usá-las para tráfego, tudo bem, mas as vias de acesso têm que ser o maior possível. Tente eliminar o tráfego nessas áreas que são de acesso, ou seja, baixos volumes de tráfego em áreas de acesso. E você precisa aceitar que os usuários das vias estão em todos os lugares dessas redes, desses sistemas. E uma última conclusão muito importante é que se você for tentar desenvolver uma estratégia para a gestão da velocidade, é impossível basear essa estratégia no histórico de acidentes. Os acidentes estão distribuídos por todos os lugares. Existem rotas, ou zonas de alerta, ou zonas com mais acidentes. Não dá para buscar um cruzamento simples e falar,
eu vou tentar lidar com a segurança em vias não arteriais, cuidando deste cruzamento. E isso é diferente do que quando fazemos nas vias arteriais. Nas vias arteriais, é possível fazer isso, mas em vias não arteriais, isso não é uma opção. Você vai ter que buscar uma abordagem diferente. Então, essa é uma introdução sobre o que são vias arteriais e não arteriais. Próximo slide. A gestão da velocidade é importante. E já dissemos antes que não só para a segurança das vias, eu concordo com isso, mas eu não tenho dúvidas de que a gestão de velocidade em vias não arteriais melhora a segurança viária. Temos muitas evidências disso no mundo. Posso dar a vocês o exemplo aqui das pesquisas suecas sobre a pesquisa a pesquisa sobre alterações da velocidade média e o número de acidentes. Então vejam aqui esses 3 gráficos, vocês já viram eles antes, indicando que quando você aumenta a velocidade, isso aumenta o risco, e quando você reduz a velocidade, isso reduz o risco. Agora, se você faz uma alteração, se você altera as velocidades, diminui as velocidades, com certeza você vai conseguir mudar isso aqui. E temos também todos esses outros objetivos que nós discutimos antes. Neste relatório, algumas páginas, inclusive, ilustrando. Então, se vocês estiverem buscando motivos pelos quais vocês gostariam de fazer esse trabalho na sua cidade, vocês vão ver que outros objetivos de desenvolvimento sustentável melhoram também quando você faz uma boa gestão da velocidade. Próximo slide. A gestão da velocidade é importante para os usuários vulneráveis das vias, e não há dúvidas disso. E na abordagem do sistema seguro, nós temos algumas citações, como a que eu escrevi agora. O corpo humano tem uma habilidade limitada, e se ocorrer mal, o corpo humano tem uma habilidade limitada de tolerar forças de acidentes antes de ocorrer dano. O sistema deve impedir que esses limites sejam excedidos. Então, nós temos aqui energia cinética, que resulta da velocidade. Quando há um acidente, abaixo de um certo nível, não há danos tão grandes, e temos que manter a energia abaixo desse nível. Já sabemos isso, eu sei, vocês sabem, mas a primeira opção, então, é tentar separar as vias, dar a elas o seu próprio espaço físico, e fazemos isso tendo calçadas, ciclovias e faixas separadas para, por exemplo, veículos elétricos de 2 rodas. Também temos que reduzir a exposição ao risco, permitindo que os veículos... Então, quando você fala de zonas de baixa velocidade, você tem que tentar eliminar o intertráfego. E a terceira abordagem aqui é baixar as velocidades. Então, temos essas 3 áreas em que podemos atuar. Próximo slide. Eu falei sobre os sistemas seguros, planejamento, princípios de planejamento e design. Então, aqui nós temos os princípios de design para uma infraestrutura segura. Nós desenvolvemos isso na Holanda, no meu próprio país. Fizemos isso ao longo dos anos, dessas 3 formas diferentes. Vejam, temos a classificação de Lisboa, a outra lida com erros humanos, e a terceira fala de velocidades, e a quarta fala de erros pelos usuários das vias. Próximo.
Então, com base nessas ideias, nós criamos uma classificação funcional das vias. Aqui temos um exemplo, e aqui vemos as diferentes funções. Tem a função de fluxo, como eu disse, distribuição e coleta, e acesso. E eu disse que, se possível, deixar apenas uma função para cada via. Depois que você fizer isso, você pode, se você tiver duas funções para a mesma via, não é tão fácil. As vias monofunção. E a ideia por trás dos sistemas seguros é para esse design funcionar, ele precisa conseguir influenciar o comportamento dos usuários das vias. Esse é um gráfico muito importante na abordagem dos sistemas seguros. Talvez vocês já tenham visto esse gráfico antes. Vejam, aqui temos os diferentes tipos de acidentes em diferentes cores. Uma curva cumulativa em que colocamos a velocidade de impacto em relação ao risco de lesão em um acidente. E vejam que em altas velocidades, o risco é de quase 100%, o risco de lesão, e precisamos reduzir para velocidades mais baixas para reduzir a chance das pessoas se lesionarem, se machucarem em acidentes. E este gráfico é da Austrália, e é com gráficos como estes que nós precisamos baixar para 30 quilômetros em algumas áreas, no máximo. Se você tiver um número grande de usuários e de tráfego no mesmo local. Eu falei sobre limites de velocidade seguros, mas eles também têm que ser convincentes e tem que ter credibilidade. E credibilidade tem a ver com a expectativa do usuário. Ele entende e acredita que aquele limite de velocidade é apropriado para aquela via. Se você se você tornar o sistema credível, acreditável para o usuário, você aumenta as chances deles cumprirem a redução do limite de velocidade. Agora, se as pessoas não acreditam no limite de velocidade, eles não vão obedecer. Você tem que criar um ambiente em que a velocidade segura seja uma velocidade acreditável também. E aqui nós temos elementos relacionados ao design do ambiente. Se estiverem interessados, podem dar uma olhada nesse documento é uma folha de informações. Quando falamos de zonas de baixa velocidade e usamos essa ideia de classificação funcional das vias, pegue um mapa da cidade e faça um plano. Faça um plano em que você identifica quais são as funções de todas as vias. Então, nós fizemos isso no meu país em quase 100%, criando um plano muito grande, como este aqui, como base para os investimentos nos programas para reduzir os limites de velocidade e também investimentos de infraestrutura. Então, aí você cria zonas de baixa velocidade, incluindo vias de acesso e, às vezes, também nas vias distribuidoras. Então, nas vias distribuidoras ou coletoras, você também consegue esse limite de velocidade de 30. Agora, o que você vai fazer depois depende dos recursos que você tem, do financiamento que você tem, qual é a visão dos seus stakeholders, e se é possível alcançar outros objetivos também. Intervenções adequadas são críticas. Sabemos que só mudar o limite de velocidade não tem muito impacto. Então, você aqui tem que ter intervenções adequadas. Aqui temos algumas delas, nem todas são de engenharia, mas a primeira aqui é tratamento de engenharia. Também tem ações que não estão nas mãos de vocês, mas são importantes, por isso que eu listo elas aqui. Próximo slide. Nós pensamos de intervenções que incluem tratamentos de engenharia, que são uma boa opção, mas custam caro. E é por isso que, se você tem uma rede em que você quer baixar as velocidades, como fazer isso?
simple by doing nothing, E aí você pode or you can simplificar make it ou não fazendo advanced by nada, investing a ou você lot. pode So that's a avançar big investindo issue in many bastante. investment E essa é uma ideas. grande A couple questão of em muitos these investimentos. approaches. E aqui temos algumas dessas And I gave you abordagens. the example of Amsterdam Eu dei a because vocês o they exemplo de decided Amsterdã, porque that lá the eles majority of roads decidiram and que streets para a in maioria that das city, vias, 80% of the road length, 80% to make it is 30 km per hour. eles Also queriam for estabelecer collecting esse limite de 30 quilômetros, and também para they vias cannot coletoras. make these engineering treatments. E eles viram que não dava And para that's fazer the reason tratamento why de they did engenharia. measurements. Então é por isso que eles fizeram as To, medições based de on that, they velocidade decide e com whether or base not nas medições eles to take decidiram additional actions. se eles tomariam Next ações one. adicionais. Próximo. I talked already about Eu já falei mais cedo the idea of including sobre essa stakeholders, ideia de and incluir that's os very important. stakeholders. Isso é muito importante. Here I have a recent publication Aqui eu tenho uma publicação by Renia Keller recente from de Renia Argentina. Keller, da Argentina. PhD study, she was addressing this Neste issue estudo, ele tentou of responder a stakeholder essa questão do engajamento do stakeholder para dar suporte à gestão de velocidade. Eu recomendo que vocês leiam o artigo para ver o que vocês vão aprender com ele. Este é o meu último slide. Here I have the key takeaways. Sim, aqui eu tenho as From my principais mensagens da minha apresentação. I have addressed them all. Too high speeds are a Então, major velocidades muito altas são um problema muito importante. Mesmo pequenas reduções na velocidade têm um impacto positivo na segurança viária. Velocidades mais baixas têm um impacto positivo na vida urbana. A gestão segura da velocidade é uma atividade central para a abordagem de sistemas seguros. Limites de velocidade acreditáveis e seguros, apoiados por intervenções adequadas, são o cerne da gestão de velocidade, tanto em vias não arteriais, também para proteger usuários vulneráveis. 30 quilômetros deve ser um limite básico, máximo de velocidade. Crie grandes zonas de baixa velocidade e inclua as vias distribuidoras e coletoras nessas zonas. E o alinhamento dos stakeholders é crítico para o sucesso dessas estratégias. Muito obrigado. E eu peço desculpas por ter passado 2 minutos do meu tempo. Muito obrigado, Fred. Agora vamos pausar para responder a perguntas. E eu gostaria que, eu acho que foi uma apresentação bem completa que ouvimos de você hoje, Fred, porque as zonas de baixa velocidade em vias não arteriais são relevantes, é algo relevante para todas as nossas cidades. E é muito interessante ver as nuances das vias e as diferentes necessidades dessas vias. Gostaria de convidar os nossos participantes das cidades para começar a enviar suas perguntas. Vocês podem enviá-las pela janela do chat ou podem levantar a mão e fazê-las verbalmente. E enquanto vocês preparam suas perguntas, nós temos uma pergunta rápida para vocês, uma enquete do Zoom. Então, sobre gestão da velocidade em vias não arteriais, com base no que vocês ouviram hoje, o que vocês já sabiam antes, vocês acham que essas coisas são viáveis na sua cidade? Vocês veem o potencial para implementar as zonas de baixa velocidade na cidade de vocês? As opções são: não é viável, há um potencial limitado, então você vê viabilidade somente em alguns locais mais adequados, ou vocês acham que tem um alto potencial, mas a abordagem ainda precisa de adaptações e de apoio. Ou vocês têm vários locais adequados que vocês identificaram e sabem que vocês vão conseguir implementar essas estratégias. E por último, vocês acham que tem um forte potencial dessas aplicações poderem ser aplicadas em todas as vias não arteriais da sua cidade. Vou dar um minutinho para vocês responderem. Neste meio tempo, eu tenho uma pergunta para o Fred. Então, as nossas cidades estão trabalhando com as zonas escolares, diferentes tipos de vias, alguns se focando em vias arteriais. Qual seria um conselho que você daria às cidades que estão tentando fazer algo rapidamente, ir para as vias não arteriais primeiro,
algo que é rápido, não custa tanto como o primeiro passo. Antes de falarem sobre entrar em detalhes sobre as intervenções, se tem algo que eles podem fazer como um primeiro passo? Essa é a minha pergunta para Well, você. I'm not that pessimistic about Eu não sou potential, pessimista, assim, and sobre o I base that potencial on dessas experience elsewhere in the world. estratégias. Isso com base na There experiência are a lot of de vários cities lugares do mundo. Tem who várias are cidades implementing que já interventions estão related to implementando low speed intervenções charging. relacionadas às zonas de baixa And the velocidade, reason for that is that there is a request from citizens. porque há uma There's a busca request dos from cities. cidadãos There's a e request também from das parents. cidades, There's país. a request Tem um from pedido businesses, da sociedade, das meaning that empresas. it's not just the government or a Então, não é municipality só o governo board ou a having a good cidade idea and going que to estão citizens tendo to say, ideias e depois okay, vendendo essas ideias para os I will make a deal to cidadãos. you, please buy it. No, these people are requesting Não, it. essas pessoas é que estão And it's pedindo. more requests from citizens É mais um pedido to dos have speed cidadãos, reduction on the essa questão non-arterial da roads redução dos that limites de they have velocidade an nas interest vias não in the arteriais, arterial roads. do que nas So there's a arteriais. lot of interest in many cities in the Portanto, world temos muito of interesse em building it. muitas cidades do And then mundo comes de the question, lidar com essa do I have questão. the resources and E funding? aí vem a pergunta, a And questão that's do se você tem os as you know, recursos, o that financiamento, o orçamento para just investir nisso. putting up signs is not Sabemos changing que colocar anything in the area. sinalização não altera And o that's a matter of comportamento priority humano. setting, and that's a matter of Então, essa tem que ser, é uma policy questão de making. prioridade, uma questão And de that's a matter of elaboração de having good plans políticas and try to e de find the ter um money. bom plano e tentar So encontrar a basically, verba I'm not para implementar esse pessimistic. plano. If you Então, eu não just sou try to pessimista. include your citizens Se você tentar in ways incluir os seus of cidadãos making your city more livable and safe. nas estratégias para tornar a cidade um lugar mais seguro para se viver, as estratégias funcionarão melhor. É um ótimo lembrete para as nossas cidades que tem sempre algo que eles podem fazer. E eu sei que esse assunto às vezes é um pouco difícil de discutir, mas sempre existe o potencial para um ponto de partida. Yes, Irina, thank you. quer fazer sua Thanks. pergunta verbalmente? Big thank you for this great Sim, muito presentation. I obrigada. have a Foi lot uma of ótima thoughts in my head now, apresentação. Eu and estou very pensando muitas different coisas approaches sobre o than I thought assunto. before. São And diferentes, a one abordagem é bastante diferente do question que eu that já I tinha have ouvido is antes. like, Mas uma what if the pergunta que eu street has a tenho mixed function? For é e se example, some a functions rua tiver uma transitioning função from one mista, to por another? I exemplo, uma can imagine a transição entre street uma that may função e outra, uma start transição. as a Eu access, then it eu becomes a penso em vias collector, que and then começam finally como it's slow, and acesso, after se a tornam certain coletoras, depois distance it becomes fluxo collector back e again. depois se tornam What would be the coletoras de approach? novo. Should we split Qual these seria a streets abordagem? for speed Devemos management by section, dividir por or seção essas select the vias lowest para a gestão da possible velocidade function? ou Are there selecionar a any função approaches com for o this? menor limite possível? Quais são as possíveis abordagens Yeah. nesse caso? So the idea is that if you have A ideia a é categorization of your que network, of all streets in your se network, você vai fazer uma that you know categorização different de low todas as function ruas na businesses, sua digital rede, collectors, se você this sabe que collector, uma é função de that fluxo, the essa é next distribuidora, phase is e that esse you would limit acesso, speed o limits to próximo these passo different é roads. And conectar what os we limites de velocidade às find diferentes is vias. E o que você descreveu exactly what we try to do. é So exatamente o que if you have tentamos trips, fazer. Então, se you você have tem you come uma from your rua, origin, then you have an access road, and you você go to vem de uma origem, distributor, você then to tem a uma via de road, back acesso, again depois to passa a ser digital distribuidora, collector, depois fluxo, and back again e to volta a ser distributor. distribuidora ou So that coletora, is e what is depois logical. volta a ter And outra what we função. learned Isso é o in mais design lógico. is E o that que nós people aprendemos nesse meio understand tempo é que as the logic pessoas of this entendem a urban lógica network. And they also dessa understand rede. that they have to E accept também different speed entendem que limits in precisam different roads. aceitar limites de velocidade So it's diferentes not para vias diferentes. counterintuitive what people have to do. Então, não é No, it's what they contraintuitivo. expect Na these verdade, days. é algo que as And they pessoas fully esperam expect hoje that em in the dia. final E part of the também trip, esperam que na then they parte have to final dessa slow via down and don't eles go precisem very, very fast. desacelerar e não podem andar muito rápido. I would say É it's algo natural esperado. to build Eu up acho a que é system like this. natural, então, criar um And sistema dessa the problem forma. is that we O didn't problema design the system é que so nós far in any não cities in the world criamos in which um we decide, okay, we sistema have até three agora functions em que a gente with possa same decidir, tudo streets, bem, nós same temos roads. 3 funções na Now mesma understanding via, that by doing that, e entendendo complicates que ao the fazer design very isso, much nós and we sabemos que ao fazer increase isso, isso risk. vai complicar o So we have to design go e back aumenta o risco. to the Portanto, nós origins precisamos of this voltar network, à the origem logic de of uma this rede business design, viária e and essa lógica que I você think acabou de that is the descrever. basis of making
progress Eu acho que esta é a base do progresso que fazemos na segurança viária. Thank you, Fred. I see a question here Obrigado, from Fred. Nós temos Cynthia uma pergunta de Kengo from Christine the city of Cynthia Kengo, da Jinda. cidade de Christine, would you Jinda. like to say your question out Christine, loud? gostaria de I fazer sua prefer I pergunta read no it. microfone ou quer que eu leia? Sure. Posso fazer a Uh, pergunta? I don't know whether my side it's evening, so I don't know whether it's morning, afternoon for the rest. Aqui But é noite, não sei se é my manhã ou question tarde, então bom is dia, boa if, tarde for para os outros. example, Minha thank you for the pergunta, presentation. obrigada pela I apresentação. saw the importance of inclusivity, Eu vi qual and é a my importância question da is inclusão, da if the road is inclusividade. E a minha kind of pergunta narrow, é: se a via but for also estreita, busy, mas and com then you muito want to fluxo, consider the aspect of inclusivity você tem que considerar esse in the aspecto design, da how do you go inclusividade about no it? How do you design. handle Como such fazer a isso scenario? Thank num you. cenário como esse? Obrigada. Yeah, that is the issue Esse é o for problema many cities. The para combination muitas of cidades, a access and combinação collector. de If you, vias de you acesso talk, e for example, coletoras. about a shopping Se você falar, where por you have shops exemplo, alongside the street. em So you nas, have nas people comércio que tem na crossing the rua, street because there are shops as on both sides of pessoas the street. atravessam as And at the ruas, nós same temos time, o you have fast comércio moving nas vehicles calçadas, in ao that mesmo chain. tempo nós temos And you don't veículos want to have rápidos that nessa via, because that's risky. e não queremos ter esses veículos Even if rápidos you nessas have vias high porque isso é volumes, arriscado. Então, or mesmo que if você you tenha have altos volumes, high volumes in the que se shopping você street tem altos or in the volumes numa residential, via then you have comercial ou numa problems. via The first question you have to residencial, ask yourself, a primeira can it pergunta get que você rid tem que se fazer of traffic in these streets because they belong to another street? é a So that's questão the do first tráfego, de question. onde vem o Second tráfego. question, if you cannot do that Agora, se não for possível because fazer you have isso, both function in the same street, porque você then tem the as duas funções da option mesma we via, have chosen now a opção is to reduce travel speed, meaning é that you have reduzir a collector or velocidade, ou seja, distributor você vai ter uma not coletora ou 50 km/h, distribuidora but with com certain limite de não mais and de that has 50 a por hora, different mas de design 30. than Então, o say design vai 50 ser and 50. diferente do que a mesma rua quando So tinha limite de velocidade de 50 km 30 por hora. in those streets Então, o where you limite de have a 30 lot of para vulnerable essas functions vias em que você tem and muito traffic, tráfego then you have to slow down in that e environment. muitas pessoas, você precisa baixar o And I limite. can assure you that will have a big debate. E eu garanto que isso vai gerar muita discussão na sua comunidade se você levantar esse ponto. Thank you, Fred, and thank you, Christine, Muito for obrigado, your Fred. question. We Obrigado, have two more Christine, pela questions sua in pergunta. the Temos chat. duas perguntas mais que chegaram pelo One chat. from Miguel from Uma de Querétaro. Please, Miguel. Miguel, go ahead and read out your Miguel, question if you'd pode like. fazer sua pergunta. Hi, hello. Thank you for the time. Olá, Very interesting obrigada presentation. por responder a minha pergunta. A Fred, apresentação foi muito interessante, Fred. we have a question about Temos how uma long does it pergunta. take to develop a safe Quanto speed tempo demora management para plan? desenvolver um plano de gestão de velocidades seguras? And a second is E public a segunda transportation pergunta é authorities como o transporte play público an important role in achieving tem um safe papel muito speeds and achieving the mobility importante goal. nos objetivos, alcance dos objetivos de Thank you so mobilidade de much. um plano comum. Obrigada. Good question. Ótima pergunta. As duas perguntas foram boas. It is, let's say, the time needed for O tempo making a necessário plan is not that para fazer um much. plano That's a como matter esse of não é tão grande. weeks. Eu When acho you que think a gente about fala numa being escala de accepted semanas. by the stakeholders, Agora, of para course, esse it will plano take ser more time aceito para os stakeholders, isso because demora mais. the city will look like different if Porque you a go cidade in vai a ficar fast diferente way. And there will be big se changes esse in the plano city. for implementado. Às vezes há grandes mudanças. And I recommend very much that you have the E eu conversation recomendo with your que community, vocês with the conversem na stakeholders sua about that. comunidade, com os seus And there's a stakeholders sobre lot esse of logic assunto, behind porque tem this muita approach. lógica And por you have to trás dessa explain that abordagem. to E você to precisa your explicar stakeholders, isso para os to your seus community. stakeholders, para a sua comunidade, So it's para os not seus a lot of cidadãos. time, but Então, não demora muito tempo having the para fazer o conversation plano, mas by essa the community. conversa com a comunidade mais ampla é o que Then demora mais your tempo. question about public transport. E a sua pergunta sobre o What is the transporte speed of public público? transport Qual é a on the ground? velocidade do transporte público? In my view, that is 30. Na minha opinião, também deve ser 30. And public transport is not only happy O transporte with that. público
não vai ficar muito feliz com because isso, they say that makes public transport more expensive. porque eles dizem que isso encarece o If you can transporte drive 50, público. then we Se have você less pode budget or dirigir whatever a than if you 50, drive 30. And nevertheless, é mais this is the ágil. price to be paid for this approach. Mas esse é o preço a ser And pago public por esta transport in abordagem. access O roads, transporte that's público not a em vias big de issue. acesso, das vias de acesso Public não é um grande transport on problema, collector and distributor roads, mas that is em vias sometimes an issue, distribuidoras e especially coletoras when you pode make ser um them problema, 24 principalmente hours strict. quando você So cria you um have to limite de compensate 30. companies. Você precisa compensar as empresas Um, pelo and if tempo you a talk mais about gasto. the free public E se transport, você as they are falar sobre o in some of the transporte cities in the world, público, que so muitas it's cidades not estão a implementando, company, but it's the muitas individual vezes driver não running é some uma bus, empresa, mas um then you motorista have to say you have to individual. slow down in these Aí você vai roads where dizer we para have ele, the você tem que desacelerar nessas so vias em que temos that is the limite de question. That's not velocidade. only for public Então essa é a transport, it's questão, e não also só for para o business transporte sector. público, They mas will também have the serviços de same emergências, question. ambulâncias, eles They também have to terão go as mesmas fast dúvidas. to our Nós networks, temos que andar and rápido. if you bring us to less Então, se você speed, then we diminuir have a o problem. limite para We have that menos, conversation in isso é um all problema cities para where we nós. have Nós temos to essa conversa em lower todas as than cidades em que 50 temos or limites 30. de velocidade abaixo de So 50 ou that's de not 30. new, and it's Então, acceptable at não the é end uma of the discussão day nova, essa é of uma questão aceitável. É aceitável companies que, to the que essas road velocidades speed, sejam low speed roads. adotadas. Thank you, Fred. And Miguel, I see also a question Muito from obrigado, Aníbal Fred. from Tem uma Rosario, also pergunta ali também de similar Aníbal, on Rosário, implementing que é speed management semelhante, measures sobre on medidas de public gestão de transit corridors. velocidade para Aníbal, did you corredores have anything else you de want transporte to público. add to this, or was it Alguém mais comprehensive? gostaria de acrescentar alguma coisa? Aníbal, All gostaria right, de thank acrescentar you, alguma coisa? Anibal. Thank you so Ok, much, obrigada a todos. Fred, for your Fred, muito presentation obrigada and por tackling sua all these ótima different topics apresentação and e por ter answering falado de todos all esses our cities' assuntos e questions. também por Now, responder let's às move perguntas das on to nossas our cidades. next Agora vamos speaker. passar para a próxima palestrante. Please, next. We Por will favor, have próximo. Sonia Aguilar, who's the Agora teremos Regional Sônia Coordinator Aguilar, Latin America coordenadora from the regional Global da América Alliance of Latina, NGOs da for Global Road Alliance of Safety. NGOs for Road Safety. Sonia will be Sônia tackling vai one falar specific type sobre of um tipo low speed específico zones or de zonas areas de that are baixa in velocidade non-arterial roads, which is em school vias não zones. So we'll be arteriais, que são talking as about Safe zonas School escolares. Ela vai falar projects sobre os in projetos de Colima, ambientes Mexico. escolares seguros From em her Colima, presentations, México. we'll learn how to E use na a apresentação dela, vocês vão aprender como phase-based usar uma approach to abordagem speed faseada management. Also, how to para a gestão de collaborate between the velocidade, different sectors in your como city, and colaborar lastly, entre os the diferentes different setores na sua practical tools cidade e as for diferentes ferramentas speed learning, práticas enforcement, and para community planejamento de engagement velocidades for seguras school e zones. engajamento das Without further comunidades em ado, zonas Sonia, escolares. very excited to Sem have mais you with delongas, us. Sônia, é um Please go prazer ter ahead. você conosco. Pode Thank you, começar. Siba, and good morning Muito and obrigada, good Siba. evening, Bom dia, depending boa in which tarde, boa part of the noite, world you're dependendo de joining onde from. vocês estão. My name is Sonia Aguilar, and I want to Eu thank sou the Sônia Global Aguilar, Alliance gostaria de of agradecer WRI aos meus for this colegas do invitation. WRI And por este during the next convite few para estar aqui minutes, hoje. I will be Nos sharing with próximos you minutos, this eu vou School Environment conversar Project com that você we sobre o developed projeto de in the ambientes city of escolares que Colima, nós Mexico between the year desenvolvemos 2018 and em 2023. Colima, This México, project entre was supported 2018 e by funds of the Bonner 2023. Esse Foundation período and carried foi out by financiado pela WRI Bonder Mexico Foundation and the e realizado pelo collaboration of the WRI USCP. México com The colaboração da general USCP. objective of the O Global Road objetivo Safety geral Challenge do Global was to Road address Safety road Challenge safety local era problems resolver os that problemas affect locais de children segurança in viária que medium-sized afetassem as cities crianças em around the world. cidades de Next, médio please. porte no mundo. Próximo slide. Unfortunately, well, this is a brief of our Infeliz... project background, but Este é as you know, resumo unfortunately, do road histórico do traffic nosso projeto, crashes mas are infelizmente os known as a acidentes worldwide de pandemic tráfego and are the são leading cause of uma death for pandemia children mundial e and a principal between causa de 5 to mortes 29 de years old. crianças e And jovens in entre os 5 e Mexico, this 29 anos. scenario wasn't No different. It was the México, second cause of esse death cenário among não era children and diferente, youth era a from segunda 5 causa to de 29 morte years old. entre pessoas de 5 a And in 39 anos de our idade. city of case E na study of nossa Case cidade, Colima, no estudo de the caso, que é rate of death Colima, was a taxa de among the average of the mortalidade Latin American estava rate, dentro da and it média was da América 10.2 Latina, deaths per 10,2 mortes por 100 100,000 inhabitants, sorry. mil And the habitantes. main motivation of this E a project principal was not to motivação deste develop an projeto não era urban desenvolver mobility project, but mais having um a projeto safe de mobilidade urbana, mas mobility sim project
um projeto de mobilidade urbana segura para responder aos problemas enfrentados pela cidade e para proteger e garantir os direitos, as necessidades e as aspirações das populações vulneráveis, neste caso, jovens e crianças que nunca fizeram parte desse tipo de exercício de planejamento antes na cidade. Pensando no nosso objetivo, nós queremos alcançar o bem-estar em ambientes seguros, saudáveis e sustentáveis para os jovens entre 10 e 25 anos de idade. E vocês podem perguntar por que estabeleceram essa idade de 10 a 25 e não 10 a 20, por exemplo? E a resposta é que nós identificamos, com base na data inicial dos nossos acidentes de carro, que a população-alvo estava nesta faixa etária. E nós queremos destacar que a mobilidade segura era um habilitador muito importante para direitos fundamentais como saúde, educação e recreação. Este projeto foi realizado em duas fases. E o programa definiu que durante essa primeira fase, nós precisávamos resolver um fator de risco específico. Nós nos focamos em velocidades mais seguras, como cerne do nosso programa, e desenvolvemos 3 componentes para essa questão das velocidades seguras. Então, nós acrescentamos um componente de ruas seguras para mostrar como a infraestrutura pode mudar a segurança de mobilidade em áreas de risco. Também tínhamos um componente para adotar isso como uma regulamentação local, em vez de somente um projeto local. Queríamos que isso fizesse parte de políticas públicas em um novo código de normas. E como o Fred mencionou, e eu acho que é algo muito importante nesse tipo de projeto, nós engajamos a comunidade durante todo o processo. Então, endereçamos problemas que afetavam as crianças na primeira fase, com um showcase de infraestrutura. E na segunda fase, vocês verão que a gente mudou um pouco o escopo para 3 componentes. Então, agora que nós tínhamos vias seguras para as escolas ou ambientes seguros, podemos promover modos sustentáveis e seguros de, por exemplo, ciclismo ou caminhada para a escola. E também alguns desses locais eram totalmente inacessíveis para muitos dos estudantes. Então, promovemos diferentes modos de transporte. Então, também transporte escolar acessível para todos os nossos usuários e uma aplicação baseada em evidências, porque não tínhamos dados de boa qualidade para implementar esse tipo de programa em outras cidades e queríamos obter esses dados de qualidade. Na primeira fase, nós começamos com uma avaliação. Então, como eu mencionei, começamos mostrando que as ruas podiam ser redesenhadas, diminuindo o limite de velocidade. Então, nós destacamos para a população que as ruas deveriam ser seguras para todos, com atenção especial às áreas em que temos a população mais vulnerável. Então, neste caso, nós identificamos com um método diagnóstico especial que nós tínhamos 4 principais áreas na cidade que concentravam a maior número de acidentes durante os dias de escola e horários de escola. E fizemos, então, o trabalho em 3 fases. A primeira fase foi avaliar os problemas que nós identificamos nessas áreas escolares selecionadas. A segunda fase foi criar e testar as ações. E a terceira fase era criar uma solução de redesign permanente. Então, essas são as 3 fotografias que vocês têm nesse slide. Durante a fase de avaliação, nós desenvolvemos diferentes estudos. Um deles era estabelecer uma linha de base
da velocidade média que nós tínhamos nessas áreas escolares. E algo muito triste, mas que nós identificamos no estudo, é que 100% dos motoristas estavam acelerando demais na frente das saídas e entradas de escolas, ou seja, ninguém respeitava os limites de velocidade. Portanto, estamos falando de uma via arterial que tinha um limite de 60 km por hora, e quando eu digo que ninguém respeitava, isso quer dizer que as pessoas chegavam a velocidades acima de 100 km por hora próximos de escolas. Com estes estudos, nós conseguimos identificar esse comportamento dos motoristas e desenvolvemos diferentes contagens de tráfego, contagem de bicicletas e de pedestres, para identificar, por exemplo, com as contagens de pedestres, que é muito importante visibilizar quantos pedestres tem nessas áreas, porque de 6 de cada 10 pedestres são crianças durante os horários de pico. Portanto, este foi um argumento muito forte quando nós fomos às autoridades para pedir para eles baixarem os limites de velocidade, para provar para a população, para proteger a população que anda nessas vias. Então, essa foi a primeira parte da avaliação. Queríamos ter dados fortes e sólidos para realmente chamar a atenção dos stakeholders e também para começar a nos conectar com a comunidade. Portanto, durante a fase de design e teste, ou seja, na segunda fotografia aqui, desenvolvemos um exercício de urbanismo tático em coordenação com a comunidade escolar, com base em exercícios com as comunidades locais. Nós coletamos as necessidades e desejos da população e linkamos o nosso esforço com o trabalho das universidades locais para desenvolver diferentes cenários e blueprints que nós apresentamos para a comunidade. Este é um blueprint que foi vencedor durante as consultas públicas com a comunidade. E depois disso, nós implementamos um exercício de urbanismo tático durante uma semana. Esse exercício nos permitiu acrescentar algumas lombadas, vejam ali algumas lombadas de plástico, então vejam que tem tinta ali nas faixas de pedestre, mas ao mesmo tempo nós implementamos essas lombadas de plástico e com isso conseguimos alcançar uma velocidade média de 25 km por hora. Depois de ter os resultados desse processo, nós desenvolvemos a intervenção final, que é a terceira imagem aqui. E essa foi uma solução permanente que foi construída pela agência do governo, a agência de obras públicas do governo, incluindo algumas medidas de tráfego, a faixa de pedestre, reduzindo o comprimento e a largura das vias. Então, para cada redução de 1% na velocidade, podemos ter grandes impactos na redução de lesões e mortes por acidente de tráfego. Isso faz parte do modelo. E nesse caso, depois de 6 meses de intervenções permanentes, tivemos uma redução de 90% da velocidade média. E isso nos ajudou a mostrar que, com o projeto para um ambiente escolar seguro, podemos redesenhar os limites de velocidade e criar vias mais seguras para todos. Algumas lições aprendidas nessa primeira fase para cada um dos componentes. Então, começando com regulamentação e aplicação das normas. Aqui, nós trabalhamos bastante com o governo do estado, responsável por regular o limite de velocidade. Eles publicaram uma nova norma e aprovaram um limite de velocidade dedicado, definido como 20 km por hora, ao redor de ambientes escolares e outros equipamentos como parques e hospitais. Então, esta foi uma grande vitória para todos, porque valeu para o estado todo, não só para este município. O principal desafio aqui foi obter o suporte dos 10 municípios diferentes, porque cada um deles
pode definir seu próprio limite de velocidade. Então, eles têm diferentes partidos políticos e eles entendem as questões de segurança viária de formas diferentes. Então, esse foi um desafio, mas eles concordaram em ter os mesmos limites de velocidade em todos os municípios, porque isso vai servir para todas as escolas no estado. E eu acho que para isso foi muito importante desenvolver uma estratégia de comunicação com os diferentes decisores nos diferentes níveis do governo para obter o suporte deles, o comprometimento deles e para conseguir conectar esse trabalho aos componentes específicos e defensores de causa específicos que temos em cada município. O segundo componente que eu descrevi no último slide, bem, o redesenho permanente da infraestrutura para atender a esse limite de 20 km por hora foi implementado nas vias principais, reduzindo os excessos de velocidade em mais de 80% nesta seção do corredor em que nós tivemos esse redesenho da infraestrutura. E o maior desafio foi fazer as coisas acontecerem nesse caso. Por quê? Porque o prefeito concordou em fazer o exercício de urbanismo tático, mas depois que nós demonstramos que teve sucesso o exercício, ele não estava oficialmente disposto a promover uma intervenção permanente. E convencer o prefeito foi um desafio grande para nós, porque isso implicava que o projeto tinha que ser implementado em uma via principal, que antes tinha um limite de 60 km por hora. E estávamos reduzindo esse limite em 40 km por hora para chegar a 20. Então, o prefeito precisou aceitar e reduzir o limite de velocidade, e ele acabou fazendo. E eu acho que este é um desafio muito importante, que a gente sempre tem que se lembrar que nós temos que convencer os decisores desde o início, quando começamos a ver os resultados e os benefícios desse tipo de projeto. E, finalmente, engajamento da comunidade. No componente de engajamento da comunidade, nós buscamos engajar as comunidades locais, a comunidade escolar, os pais, as crianças, os cuidadores, mas também a mídia e o setor privado, porque eles também têm um papel muito importante nessas soluções. Então, no fim das contas, o desafio que nós tivemos deste componente foi criar um entendimento comum do problema de excesso de velocidade ao redor das escolas. Fizemos várias enquetes e pesquisas e identificamos que as pessoas não tinham esse problema, não sabiam que o problema existia, não pensavam sobre esse problema. Isso foi algo muito importante. Dizer para as pessoas que o problema existe. E é por isso que depois de algumas mensagens bem claras e bastante trabalho de comunicação, o programa começou a demonstrar verdadeiramente os benefícios e também com reuniões regulares, dividimos nossos argumentos para criar uma relação de confiança, criamos confiança nas atividades que estávamos implementando. Bom, então, como vocês podem ver, todos os esforços que nós fizemos foram uma colaboração entre vários setores, incluindo, sem dúvida, o governo local, em diferentes níveis, municipal, governo estadual, também incluindo o setor privado, que doou os diferentes materiais para intervenção de urbanismo tático, e também a colaboração de diferentes ONGs. Você tem a Cruz Vermelha, a GRSP e várias outras colaborando aqui, e também super importante a comunidade local, que fez com que isso tivesse sucesso. E no momento, tem um policial na frente das escolas, porque mais de 2.500 escolas estão se beneficiando dessas intervenções, já há anos que ela foi implementada. Próximo, por favor. Bom, a segunda fase tem mais a ver com as ferramentas.
E em relação aos nossos esforços na primeira fase, a gente identificou que para dar escala para esses programas em outras escolas, as equipes técnicas e as autoridades, as equipes tinham que ter as ferramentas adequadas para fazer suas análises e tarefas. Então, a gente tinha duas opções: desenvolver um guia de design ou desenvolver ferramentas digitais para informação. O que eles selecionaram foi ter o suporte na estruturação de uma ferramenta que permitisse que eles desenvolvessem de maneira mais fácil e mais útil também, mais fácil de usar. E isso começou, várias dessas ferramentas são parte do estágio de planejamento. Então, teve alocação de verbas no município, porque eles não têm recursos suficientes para itens básicos, para desenvolver esse planejamento de manejar esse tipo de programa. Então, o que nós identificamos é que qualquer tipo de suporte de ferramentas digitais deveria ser algo que poderia ser muito confiável e intuitiva. Então, nós precisamos desenvolver esse tipo de avaliação. A informação tinha que ser transparente e acessível, ou seja, qualquer um deveria ter acesso a isso, seja você um aluno de universidade, ou se você estivesse procurando o município, você poderia ter acesso a essa informação. E também o desenvolvimento de open source, que isso permitiria que a gente sempre pudesse melhorar a ferramenta. Então, os agentes, partes interessadas, eles usaram esses dados de acidente de trânsito e etc. para continuar com o programa das escolas seguras, e esses dados tinham que ser disponíveis, de boa qualidade, e priorizar os esforços. Os desafios que nós tínhamos nessa fase de desenvolver a ferramenta foi a gente tinha rotatividade muito grande de pessoal na prefeitura e nos municípios, então a gente fez bastante capacitação de como fazer uma avaliação, mas sempre tinham novos entrantes e a gente perdia muita informação nesse caso. Falta de licença de software, nem sempre tinha conectividade de internet. Então, isso também era um desafio para continuar a desenvolver avaliações. E também foi muito comum perder informação ou não ter indicadores em relação à segurança viária ou dados de acidentes ou de velocidade. Então, nós usamos um sistema de informação geográfica que serviu como repositório, e assim a gente conseguiu desenvolver análise espacial e estatística para que isso pudesse ser feito de forma automática, e a informação era transparente e acessível para todo o público. Próximo, por favor. E aí, depois do desenvolvimento dessas ferramentas, a gente conseguiu o suporte da governadora do estado, que lançou, através desse apoio, nós fizemos treinamentos e workshops e capacitação para as equipes técnicas em todos os municípios, principalmente policiais, que são responsáveis por participar do evento quando ele ocorre. E todas essas informações ficaram baseadas num site, e esse site estava acessível a todos. Bom, a segunda fase do projeto, como eu mencionei, nós temos muito relato, né? Então, isso era por autoridades viárias que eram coletados. E quando eles tinham que fazer o link com outras bases de dados, não era conseguido fazer o link. Então, tinha essa subnotificação. E não havia um protocolo para o registro de acidentes de trânsito. Eu vou acelerar um pouquinho aqui,
Mas em relação à aplicação da lei, ou desse projeto, a gente sabia que a gente tinha esses desafios de subnotificação, não ter o equipamento básico, e houve estratégias que foram colocadas que elas não eram baseadas em evidência, e também eles não tinham suporte em relação a ter a ferramentas disponíveis para eles. Então, nós fizemos de maneira intuitiva. Primeiro desenvolvemos um processo no papel e depois fornecemos de maneira digital, para que eles pudessem ter acesso para registrar a informação e também caracterizar os acidentes de trânsito. Então, a informação era registrada e salva. Antes, ela era subnotificada e ela era perdida. Então, com esse open source, a gente conseguiu customizar as políticas necessárias e também a gente conseguiu ter a georreferência e ver todos os relatos que foram recebidos. Após algum tempo, identificamos que com dados de boa qualidade, nós aumentamos em 300% o número de notificações ou o registro de lesões. Então, a subnotificação acabava não mostrando o número de lesões que aconteciam nas cidades. Os passos-chaves aqui que seguimos, primeiro foi mapeamento e compreensão dos processos, da política dos policiais de tráfego, depois soluções digitais e depois um app para o departamento de polícia. Então, para conseguir integrar todos os dados. E, finalmente, participação da comunidade, participação inclusiva da comunidade. Conforme a gente estava falando de como esses programas poderiam beneficiar as crianças. Então, para ter a participação dos alunos que tinham mais de 15 anos, de 15 a 20, aí teria que usar uma diferente dinâmica. A gente usou diferentes canais de comunicação para falar com eles. Nós fizemos estudos etnográficos para identificar quais eram os canais que eles estavam utilizando. Então, eles estavam usando TikTok, Instagram e diferentes ferramentas digitais. E fizemos um exercício de mapeamento digital. E eles deram os insights em relação à segurança viária e também segurança pessoal, e identificar as jornadas deles para a escola. E a gente equiparou essas informações com os hotspots que a gente tinha para a cidade e identificamos as áreas de risco. E a gente também desenvolveu essa ferramenta para que a gente pudesse mapear a informação e para que ela pudesse ser atualizada também. Como vocês podem ver aqui, essa aqui é o cronograma, ela é bem extensa. Eu quero só falar algumas coisinhas e quero dizer que a gente começou a pensar em ter um projeto de segurança nos ambientes escolares, mas isso também tem muito impacto na comunidade e em outros projetos. E para mudar esse paradigma de mostrar algo e ter o urbanismo tático de fazer uma regulamentação, começar uma política, vários esforços colaborativos têm que ser feitos. Mas se eu for destacar alguma coisa aqui, é que demonstrar que havia um risco no ambiente escolar e através da gestão de velocidade, a gente conseguiu redesenhar e vocês podem ver
Aqui no cronograma próximo de 2020, aconteceu a Covid-19, e esse foi no ano, no México, que a gente aprovou o direito de mobilidade, que foi um enabler, um acelerador desse programa, para dar suporte a todas essas a todas essas melhorias e capacitação e as equipes técnicas do município. Então, para dar escala, foi necessário muita coordenação, a participação da comunidade de forma ativa, estratégias de comunicação, capacitação e ferramentas customizadas. Isso foi baseado na boa vontade dos legisladores, na confiança e no compromisso de todos os players que eu mencionei. E só para fechar, eu vou falar sobre algumas lições que aprendemos e as minhas mensagens finais. O nosso programa era para promover segurança, enfatizando a redução da velocidade nas nossas vias. E isso destaca. Aqui a gente tem os principais pontos. A hierarquia viária deve ser atualizada, dados estruturados permitem falar sobre mobilidade com segurança, porque agora nós temos dados confiáveis e precisos. Há diferentes escalas de projetos de mobilidade, e para ele ser sustentável, ele tem que integrar a estrutura de segurança, a velocidade de segurança, e um dos principais desafios que nós temos no contexto latino-americano é a questão da sustentabilidade financeira. E depois que acaba o apoio financeiro, criar sistemas e soluções sustentáveis. Isso é muito importante, porque com esse projeto acreditamos que esses esforços vão se manter de forma independente e mesmo se houver alterações eleitorais e questões políticas. Então, ter a capacitação, ela é essencial, não só na questão do treinamento, mas também para melhorar os processos. Próximo, por favor. E para concluir a minha intervenção, eu gostaria de enfatizar que essa é a estrutura internacional de como abordar a segurança viária. E nós queremos promover e a gente pode desenvolver de baixo para cima. E esse é um dos resultados desse projeto. E no projeto, a gente dá suporte para a alteração da Constituição no México, e com esse projeto, nós tivemos impacto nessa emenda que estabeleceu o limite de 20 km por hora nos ambientes escolares. Isso mostra, no nível local, algo que foi no nível local, passou para o nacional e fazer essa alteração. E essa alteração também marca o início de gestão de velocidade em ambientes escolares no México. E se nós abordamos, se a gente tem velocidades mais seguras, nós conseguimos beneficiar mais de 30 milhões de crianças e jovens que vão para a escola todos os dias no México. 54% delas vão caminhando. E elas enfrentam dificuldades, riscos viários, porque temos uma infraestrutura e velocidades inadequadas. Então, o desafio é materializar o direito para mobilidade de forma rotineira, com leis, regulamentações, equipes técnicas e ferramentas para redesenhar esses processos para facilitar alcançar esse direito. Muito obrigada pela atenção de todos e estou aqui para responder as perguntas que vocês possam ter. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Sônia. Impressionante ver todas as alterações e o impacto que aconteceu nos últimos anos. Né, falando sobre alta velocidade, né, e de 100 km por hora para 20 km por hora. Esse é um processo que demora, né?
Mas é sempre bom começar de algum lugar, e aí a gente vai alcançando pouco a pouco. E a gente viu no caso de Colima, mesmo com baixo orçamento, há coisas que podem ser feitas. Nós temos poucos minutos para perguntas, então, por favor, levantem a mão ou digitem no chat se vocês tiverem qualquer dúvida. Bom, enquanto isso, eu vou fazer a mesma pergunta para a Sônia que eu fiz para o Fred. Qual seria um conselho que você daria para as nossas cidades, se elas quiserem ter uma zona escolar, se eles forem implementar isso na cidade deles, qual que é o primeiro passo para facilitar? Well, I think Bom, eu acho starting que in começamos the main location no principal local onde a comunidade identifica como sendo arriscada. Então, começar por aí é bom, porque você não precisa convencê-los que há um problema. Já tem um problema identificado pela comunidade. Então, em vários casos, nós começamos com essa grande pesquisa em relação a algo, mas as pessoas sabem onde estão os problemas. E tanto nas comunidades, na sociedade civil, então começar aonde você já sabe que o problema está acontecendo há bastante tempo. E onde as pessoas estão falando que tem problema e que ninguém fez nada para mudar. Então, se for um hub de transporte, se for um ambiente escolar, se for uma praça pública, um parque, comece nesses locais onde já há o problema. E em vários lugares, isso não é no centro da cidade, muitas vezes. São em áreas, são em vias arteriais mais periféricas e aí você pode começar pela infraestrutura de segurança ali. Esse é o caso do ambiente escolar. E a gente sabe que é uma boa maneira de começar a conversa, de baixar o limite de velocidade nesses lugares. Porque geralmente as pessoas não se opõem a ter um desenho de vias mais seguro. A gente sabe que alguns locais têm um risco maior, né? Muito obrigada, Sônia. A Cristina está fazendo uma pergunta, eu vou ler. Ela está falando, alinhado com o engajamento das partes interessadas, você tinha um plano de engajamento para os envolvidos? Sim, ótima pergunta. Primeiro, nós fizemos um mapeamento das partes interessadas, né, daqueles que estavam envolvidos, para definir responsabilidades e também o interesse que as pessoas tinham no programa. E aí, depois disso, nós desenvolvemos esse plano de engajamento com eles e nós engajamos diferentes ministérios, não só o Ministério da Educação ou de Infraestrutura Pública, mas também o Ministério de Saúde, Ministério da Educação, de Transporte e Mobilidade e também outros agentes que eram responsáveis não só pelo planejamento ou implementação, mas de manejar as informações. Então, essas agências foram envolvidas através desses ministérios. Então, é super importante ter o envolvimento de todas essas partes interessadas, todos esses agentes. A última pergunta da Irina. Eu estou curiosa se você teve muita oposição dos motoristas, dos motociclistas, nessas alterações que foram feitas na área escolar e como é que você resolveu isso? Sem dúvida, houve resistência, mas eu acho que durante o processo de planejamento, nós identificamos para ter aqueles champions ou defensores que iam primeiro comunicar o problema. Então, nós não só implementamos a solução de urbanismo tático, mas 6 meses antes nós tivemos uma campanha de comunicação no rádio, nas redes sociais. Nós pedimos para pessoas envolvidas compartilharem que havia um problema do excesso de velocidade na cidade, principalmente no ambiente escolar.
Então, as pessoas começaram a participar dessas conversas, e quando a gente teve a primeira implementação do urbanismo tático, a gente tinha alguns pais que não tinham informação em relação ao que estava acontecendo, mas depois que a gente usou materiais para explicar, e eu acho que isso é super importante, policiais estavam na linha de frente na implementação do urbanismo tático, e muitas pessoas da comunidade escolar foi até eles e perguntaram por que que isso está sendo feito. E é por isso que eu destaquei que a gente tem que fazer muita capacitação. Os policiais conseguiam, então, claramente explicar o que estava acontecendo, e também em relação à informação que a gente compartilhou com os cidadãos, eram as informações que nós conseguimos desses exercícios com a comunidade. Então, sim, houve oposição, mas a gente também conseguiu suporte do público. Então, quando aconteceu os contrários, várias pessoas, não só aqueles que estavam promovendo a intervenção, deram suporte à intervenção. Obrigada, Sônia. Tem uma outra pergunta aí do Miguel, de Querétaro. Você já falou da primeira metade do papel da mídia, mas a gente não tem tempo de responder, mas, por favor, vocês podem responder pelo chat e vocês podem continuar a conversa no chat. Muito obrigada mais uma vez. E agora a gente vai para a última parte da sessão. Bom, próxima reunião vai ser daqui a 2 semanas. Esses últimos meses foram intensos, mas a gente quer realmente fazer a maior parte do treinamento agora, toda a informação agora, onde vocês estão trabalhando na identificação dos locais, estão fazendo o brainstorming das intervenções. Então, é importante que seja junto, bem próximo, para que vocês tenham uma compreensão maior das diferentes ferramentas. Então, a próxima reunião vai ser um webinar de feedback, onde vocês vão poder compartilhar o progresso da intervenção de vocês, das ideias de intervenção. A gente vai ter um tempo para falar também do engajamento da comunidade. Entre agora e o futuro, por favor, se inscrevam na sessão de feedback individual, que vai começar a partir de amanhã. E vocês podem falar sobre as intervenções de intervenção de vocês. Também continuar a definir o seu objetivo de gestão de velocidade de longo prazo. Então, vai ser o primeiro passo para você alcançar. A reunião de feedback é uma primeira para vocês pensarem nisso. E também vocês vão ter uma oportunidade para definir a sua ideia de intervenção. A gente vai compartilhar isso. Brainstorming, né? Tragam as suas ideias. Qualquer ideia que a gente possa trabalhar. Mesmo se vocês não tenham certeza, estiverem com várias ideias, vocês não precisam trazer o produto terminado. E também nos próximos dias vocês vão receber um plano de intervenção, um template no plano de intervenção, para ajudar vocês a moldarem as ideias de vocês em um plano passo a passo. Dia 7 de novembro vai ser o primeiro. E aí a gente vai ter horários de plantão disponíveis a partir de 24 de outubro. Uma vez que vocês receberem o template, vocês podem trazer as perguntas. E também durante a sessão de feedback. E, por último, continuem a trabalhar nessa questão de vontade política e uma carta de suporte do prefeito. Eu sei que vocês já começaram o trabalho com isso, se precisarem de suporte, tragam as suas dúvidas, nós podemos ajudar. Quem ainda não começou a fazer isso, comecem, por favor. Esse processo pode demorar um pouquinho e, por favor, comecem já, tá? Próximo. Como sempre, antes de vocês estarem dispensados, a gente tem uma pesquisinha do feedback de vocês. Por favor, sejam honestos, porque isso realmente ajuda a gente a desenvolver os próximos webinários. Então, a primeira pergunta é: você está satisfeito com o conteúdo da sessão de hoje? Ou não fiquei muito satisfeito, não estou satisfeito, um pouco satisfeito,
muito neutro, satisfeito e muito satisfeito. E step o segundo is é ter algum type feedback ou those in. sugestões para a We'll be próxima looking sessão. at the Por results, favor, so respondam. A worry, gente you vai can olhar os share everything you're resultados thinking about. e a And gente não vai lastly, if you have any other identificar questions you vocês, have vocês in podem mind ser we didn't sinceros. have the E se vocês time tiverem to qualquer dúvida, discuss today or algo que a just gente não thought conseguiu about discutir after hoje, the ou uma session, pergunta you're que welcome acabou de to either aparecer type para in the chat right vocês, now or vocês podem reach escrever no out to chat, us in ou the vocês podem enviar email address e-mail on the para a next gente, slide. que está no próximo slide, esse endereço de e-mail. Next, please. Próximo, por You'll favor. see our email address that Então, all esse of é o you are endereço de e-mail familiar que a with gente by tem, now. vocês Please reach já out to us for devem any saber agora, né? questions. We're Mas happy entre em contato to respond caso to vocês those tenham qualquer right dúvida. away. A gente Again, thank you responde as so much all perguntas. Mais uma for vez, for muito attending and for obrigada listening, and pela thank you again to Fred and participação, por Sonia escutar. for Obrigado, joining us Fred e with their Sônia, valuable por presentations and all compartilharem the as other precious apresentações time. tão valiosas Thank you para a all, gente. and we'll talk Obrigado, to you soon. pessoal. E nos falamos em breve. We still have some responses coming in. Temos ainda algumas respostas que estão entrando. Maybe they're done now. I'll end the poll. Vou encerrar a enquete, então.